palavra para a tua vida também. Aleluia, o louvor foi para preparar o teu coração. O louvor foi para preparar a tua vida esta noite. Tem um alimento do céu para a tua vida e para a minha vida nesta noite. Tem algo de Deus que vai descer do céu no meio da igreja esta noite. Mas eu quero falar para você que é para aquele que crê, é para aquele que abre o coração para as coisas de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que fala assim. Pode ficar sentado, irmãos, porque eu estou com dificuldade para enxergar, então eu vou ler muito devagar para você ficar em pé também. Vou ler devagarzinho, sem pressa. Aleluias. João 4, aleluias. 1 a seguir, que vai falar assim. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido e Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te dá, que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você fique prestando atenção no que Deus tem para a tua vida esta noite. Eu quero que você tome posse, igreja, de tudo que o Senhor falar nesta noite. Aleluia, porque é Deus que direciona o culto, Deus que prepara a palavra, Deus que fala com a igreja, Deus que sabe o que você precisa, Deus sabe como a tua casa está, Deus sabe a tua necessidade, não é eu, mas eu quero falar para a igreja que o Deus de Jacó, que o Deus de Abraão, de Isaac, o leão da tribo de Judá, ele já está aqui esta noite. E se você chegou no poço esta noite, desanimado como aquela mulher samaritana, eu quero falar para a igreja que Jesus está vindo ao teu encontro esta noite. Ele vai sentar do teu lado e ele já está te oferecendo uma água que joga para a vida eterna esta noite. Aleluia! Esse é o Deus, igreja, que está aqui nesta noite. Eu creio. O Deus que eu te apresento na tua vida. Um Deus que faz milagre. Um Deus, irmãos, que só Ele pode mudar a história do homem e da mulher. Um Deus, irmãos, que só Ele muda o cativeiro, mas quando nós tomamos uma decisão, quando nós cansamos da vida que nós levamos e nós falamos, dá um basta, Senhor, eu não quero isso para mim mais, eu quero mudança na minha vida. Porque é assim, irmãos, chega um momento na nossa vida que nós não queremos mais a forma que nós vivemos. Não é assim? Às vezes a pessoa bebe, usa droga e a pessoa faz tanta coisa errada. Chega uma época na nossa vida que nós paramos e pensamos, não, eu não quero isso para mim mais. Aí no outro dia você faz tudo de novo errado. Aí depois você senta, pensa, fala, não, eu não quero isso para mim mais, eu quero uma mudança. E é assim, você vai cansando.
Quem sabe você tem cansado da vida que você tem levado. Às vezes você já está cansado de tudo e o Senhor fala para a igreja nesta noite, aleluia, que Ele está no controle de tudo. Que quando nós começamos a cansar do pecado, quando nós começamos a enojar do que o mundo oferece, é sinal que você quer mudança, é sinal que você quer beber da água da vida que jorra para a vida eterna esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu era mais rejeitada da minha família. Eu era desprezada, pastor Robson. Quando eu chegava, irmãos, muitas das vezes saíam rumores de boca de família, que tem familiar que não vigia. E às vezes falava assim, ó, vigia com a Marcela é isso, é aquilo, toma cuidado. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, porque o Senhor me separou no meio de tantas pessoas da minha família que eram muito mais certas que eu. Pessoas com mais dinheiro, pessoas com mais educação, pessoas que não andavam com as roupas que eu usava, mostrando tudo, pessoas que você poderia dizer, não, aquelas ali são melhores. Não, igreja, Jesus chamou eu, no meio da minha família toda, Jesus escolheu a mais desprezada de todas. Glória a Deus. Jesus escolhe aquele que ninguém dá nada. Quantas das vezes eu chegava nos lugares, as pessoas estavam conversando, falando alto, mas quando eu chegava, começava a cochichar, diminuir o tom de voz. Não é assim, irmãos? Não sei se já aconteceu isso com você. É a coisa mais ruim que tem. Você sabe que está falando algo que não é para você ouvir. E assim eu era, irmãos, uma pessoa menosprezada, como essa mulher do tanque de Jacó. Essa mulher, igreja, a palavra de Deus fala que ela ia ao meio-dia, a hora sexta, simbolizava naquela época ao meio-dia para eles. A hora do sol mais quente, a hora que ninguém queria ir buscar água, não tinha uma mulher com cântaro para buscar água naquele horário. Só ela, sabe por quê, irmãos? Porque ela já tinha tido 5 maridos. E ela estava com o 6º marido, então ela era uma mulher desprezada, uma mulher rejeitada pela sociedade. Mas eu quero falar para você, quando o mundo todo rejeita, é aí que Jesus quer. Quando ninguém te dá mais nada, é aí que Jesus te quer. A Bíblia fala que ela saía meio-dia, o sol escaldante, irmãos, naquele deserto. Eu posso imaginar a situação que aquela mulher chegava vermelha para pegar água daquele poço. Mal ela sabia que Jesus tinha dispensado os discípulos. Jesus falou, vai comprar alguma coisa, porque eu tenho algo para fazer ainda aqui nessa cidade. Aleluia, Jesus chegou na vida daquela mulher. Jesus chegou naquele horário que ela estava ali suada, cansada. A Bíblia fala que ninguém, irmãos, não tinha uma mulher sequer. Os estudos falam que buscava água naquele horário. Todas iam junto uma com a outra, na parte da manhã, na parte da tarde. E é 4, 5, porque assim você pode andar daqui lá no Pirapó, mas se você estiver sozinho, você não consegue andar. Não é assim, irmãos? Para andar, você consegue andar longe de a pé. Né, irmã Inês? Quando você está em 2, 3 pessoas, não é gostoso? Você vai em 2, você vai conversando, você chega no teu destino. Agora vai num lugar distante, vai daqui lá no Jardim Ponta Grossa, vai daqui lá no Colonial 1, no Sumatra 1, a pé para você ver sozinho. Parece que a caminhada é mais longa. E ela ia sozinha, irmãos, naquele horário ela era obrigada a ir, ela precisava água para se alimentar, para tomar banho, para fazer comida, mas ela era desprezada. Ela ia num horário que ninguém ia estar lá. Ela ia num horário que ela não ia encontrar ninguém no caminho. Eu posso entender que aquela mulher, quando estava chegando no caminho, se ela encontrasse alguma outra mulher, ia zombar dela, ia desfazer dela no caminho. Mas Jesus, ele pega as coisas loucas para confundir a sábia. Aleluia! A palavra de Deus fala que Deus, ele pega as coisas loucas do mundo. Viu, irmãos? A Bíblia fala, você sabia que o louco não vai errar o caminho do céu? O louco, a Bíblia fala que não vai errar o caminho do céu. Porque o caminho do céu não é só para quem se acha que é o melhor da cabeça, não. O caminho do céu é para os loucos, é para todos, é para aquele que Jesus escolhe na terra. A Bíblia fala que os loucos não vão errar o caminho do céu. A Bíblia fala que Jesus pega as coisas loucas para confundir o sábio. Olha a palavra que Deus deixou para nós na Bíblia. Deus pega as coisas loucas. Sabe aquele que ninguém dá mais nada? Aquele andarilho, aquele sujo, aquele que anda mijado na rua, aquele que anda dormindo em qualquer lugar, aquele que está nas drogas, aleluia, aquele que não consegue sair do fundo do poço, aquele que está numa cela,
noite, estava um frio de lascar aquele dia. E nós era tudo pequeno, eu tinha uns 7 anos, 6 anos, mas criança lembra de tudo. Tudo que passa na nossa infância nós guardamos para nós, viu, irmãos? Não pensa que criança esquece as coisas. Pode passar por psicólogo, por psiquiatra, pode passar para tudo quanto é coisa. Criança guarda tudo dentro da caixotinha dela. E eu lembro que nós veio de Curitiba naquele dia, e eu bati na porta da casa da minha tia. E eu falei para ela assim, se nós poderíamos posar lá até o dia amanhecer. E quando o dia amanhecesse, a minha mãe ia sair procurar uma casa para nós alugar. Nós chegou com a roupa do corpo. E a minha tia falou para mim assim, não posso, porque fulano de tal não quer que eu abra a porta. E ela atendeu nós na janela, irmãos. E eu lembro que nós tínhamos um tapetinho no tanque deles. Nós catou o tapete, forrou no chão e dormiu até o dia amanhecer. Isso porque eram pessoas do meu sangue, tia, irmã da minha mãe. E isso foi tempo caramba quando nós chegamos no outro dia para a glória de Deus. Irmão, nós levantou daquele lugar duro, frio, nós dormimos tremendo, porque nem uma coberta nós tinha. E quando foi de manhã, minha mãe conseguiu uma casa. Quando nós chegamos em Curitiba também uma vez, minha mãe não tinha muito juízo na cabeça. Minha mãe vendeu toda a mudança que é Pucarana e nós fomos para Curitiba. Chegamos com a roupa do corpo, ficamos lá mais de 1 ano e meio na rua, dormindo no passeio público, tomando um banho em poço de gasolina, e minha mãe se prostituindo, minha irmã se prostituindo, e eu e meu irmão era pequenininho. E eu lembro que um dia minha mãe bateu na porta de outra tia minha, lá em Curitiba, nessa época. Primeira vez foi em Pucarana, depois foi outra tia lá em Curitiba. E minha mãe bateu na porta dela e a minha prima saiu. Minha prima saiu e falou, a mãe não quer vocês aqui. A minha mãe falou assim, não, mas só arruma um copo de água para as crianças, está muito calor, arruma uma garrafa de água que nós vamos levar. E eu lembro que ela deu aquela garrafa de água, irmãos, e nós saímos sem destino. E a única pessoa que deu abrigo para nós lá em Curitiba foi os católicos, porque Deus envia o macumbeiro, Deus envia o feiticeiro, Deus envia quem Ele quiser, irmãos. Deus Ele é poderoso, pode bater, tem um macumbeiro na tua porta, eu senti de Deus de trazer uma cesta básica para você, sabe por quê? Porque Deus pega as coisas loucas para confundir o sábio. Quem ajudou nós todo momento lá em Curitiba, irmãos, pelo menos na parte de se alimentar, foi os católicos. Porque nós tínhamos que vestir as roupas, jogar fora, não tinha lugar de lavar, ia lavar onde? Né? Então, irmãos, isso é para vocês verem o que Deus Ele faz. Deus Ele pega as coisas loucas. Deus Ele pega aquele que ninguém dá mais nada. Quem sabe eu não sei a forma que você chegou na presença de Deus. Eu não sei a forma que você se levantou na presença de Deus. Eu não sei qual é o teu histórico de vida lá atrás, lá na tua infância, lá na tua juventude, no teu passado, lá no teu casamento, no sofrimento que você vem trazendo até hoje. Eu quero falar para você que Jesus chegou na vida dessa mulher e ofereceu água viva para ela. E na hora que Jesus chegou, irmãos, a Bíblia fala que ela não entendeu. Porque os judeus não se davam com o samaritano. Mas Jesus veio para quebrar todo o protocolo. Jesus veio para quebrar toda a desunião da terra. Jesus veio para quebrar tudo aquilo que acha que pode mais do que o outro. Toda rivalidade. Jesus Ele veio para colocar por terra, igreja. Jesus veio para desfazer todo o laço do diabo. Aleluia. A Bíblia fala que os judeus não se davam com o samaritano, mas quando Jesus chegou, Jesus quebrou o protocolo, Jesus quebrou a opressão naquele lugar. Sabe por quê? Porque Jesus não tem negro, não tem branco, não tem pobre, não tem japonês, não tem o mais perigoso, o que é menos perigoso. Para Jesus não tem isso. Aonde Jesus chega, o milagre, a libertação tem que acontecer. Aleluia. E a Bíblia fala que ela não entendeu. Sabe por quê? Porque naquela época o homem não se aproximava de mulher sozinha, mas Jesus não tem isso. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que joga a água da vida. Quando nós estamos na pior, com depressão, sem nada dentro da nossa casa, desiludido, pensando em tirar a nossa vida, Jesus, Ele chega na tua vida no momento que você está sozinho. Aquela mulher estava sozinha, ela e Deus. Igreja, cansada, suada. Vai saber o que aquela mulher não estava pensando? Imagina o que estava passando na cabeça daquela mulher. Meu Deus, não tenho uma amiga, não tenho uma companhia para vir tirar água. Eu tenho que vir no horário mais terrível, que é o horário que o sol está pior, é o sol do meio-dia. E ela estava ali, vai imaginar o que estava passando na mente daquela mulher. Mal ela sabia que o Todo-Poderoso estava chegando para ajudar ela, para mudar a história dela.
dela. E a Bíblia fala que Jesus mudou. E ela tentou questionar ainda quem era Jesus. E Jesus falou para ela, aleluia, aqui, deixa eu achar aqui, glória a Deus. O marido dela, que ela estava na hora dela. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos achar que agora. Deus fiel. Isso está terrível. Mas a Bíblia Até o fala seu nome, Jesus. que ela teve 5 maridos. Pela vida que ela teve, ela era uma mulher apedrejada, julgada pela sociedade. O que ela estava não era o marido dela. Mas Jesus chegou naquele momento na vida dela, sabe? Nossa, Porque, Deus. irmãos, ela estava depositando uma fé naquele poço de Jacó. Ela estava depositando uma fé onde não ia fazer nada por ela. Eu quero falar para a igreja. Quem sabe você deposita a tua fé em tantas coisas, no teu patrão. Você deposita a tua fé, a tua esperança em algo que você está planejando lá na frente. Às vezes você está depositando a tua fé em algum projeto mais do que está depositando em Deus. Eu quero falar para você que a única solução é Deus. Se Deus não tiver um projeto, nada acontece. Aleluia. Se Deus não tiver um casamento, o casamento não acontece. Se Deus não tiver no namoro, o namoro não vai para frente. Se Deus não tiver dentro da tua casa, a tua casa nunca vai ser alicerçada. Sabe por quê, igreja? Aquela mulher, ela falou para Jesus assim, olha, mas quem é você? Porque aqui bebeu os meus antepassados a água desse poço. Aqui Jacó, aleluias, deixou para nós. Ela estava depositando a fé porque ali era uma herança. Uma herança que Jacó deixou a igreja. Era uma herança lá de trás, lá dos seus antepassados. Só que mal ela sabia que o milagre dela bastava ela pegar a água daquele lugar para sustentar a casa dela, para se alimentar. Porque a água é tudo na nossa vida. Fica 3, 4 dias sem água, não tem como. Se nós ficar sem água mesmo, todo mundo morre. O nosso corpo, ele é não sei quantos % de água, igreja. Mas ela achava que a esperança dela estava naquele poço. Ela não imaginava que Jesus era o dono da vida. Aleluia. Que Jesus era o único que ia matar a sede dela. Jesus pediu água para ela. Ela falou assim, mas como eu vou te dar água se você não tem com que tirar? O poço é fundo. Jesus falou, não, você não está entendendo nada. Se você soubesse que a água que eu te oferecer, você nunca mais terá sede. Mas ela estava imaginando que era aquela água física, aquela água ali que ela ia pegar para Jesus matar a sede dele e a sede dela. E ela não tinha entendido o que Jesus queria dizer. É o que Jesus quer dizer para a igreja nessa noite. A água que ele vai te oferecer é a água que vai te libertar. É a água que você vai ter paz dentro do teu coração, na tua mente. É a água que você vai sentir alegria pela manhã ao levantar da tua cama. Essa água é a água que jorra para a vida eterna. Quem é essa água, pastora? Essa água é Jesus, igreja. Jesus é essa água. E quando essa água está em nós não sentimos desejo da carne. Quando essa água está em nós matamos a vontade da carne. Sabe por quê? Porque nós começamos a andar em espírito. Aquele que está na presença de Deus, mas não mata a vontade da carne, é porque não tem experimentado a água que Jesus dá essa noite para nós. Mas aquele que experimenta da água que Jesus oferece, igreja, toda vontade da carne é tirada. Quando vir os desejos do mundo, você vai saber, aleluia, distinguir o que é de Deus e o que é de Satanás. Irmãos, vocês acham que não veio todo esse tempo na presença do Senhor? Vocês acham que nunca veio tentação para mim, tentação para o meu esposo? Tentação, quem sabe, na tua vida, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, né, pastor? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o meu Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. E vida com abundância. Aleluia. Quem mata os desejos da carne somos nós. Quem mata as coisas do mundo é você. As coisas do mundo é prazerosa? É prazerosa. Porque quando você está lá na balada, você não quer nem que acabe a balada. Quantas vezes eu ia para o baile e eu levava o meu saldo dentro da bolsa e até chegar no baile eu ia a pé de chinelo. Quando eu chegava na porta do baile, colocava o chinelinho dentro da bolsa
E está pensando, eu andava quilômetros, porque naquele tempo eu e meu esposo não tinha carro. Está pensando que nós reclamávamos de dor na perna? Não. Sabe por quê? Porque o diabo ele dá coragem para pecar, né, missionária Ruth? Satanás ele te dá coragem para você enfrentar o pecado. Quantas vezes eu e meu esposo foi para os bailes e chegava lá, mas chegava molhado, meu esposo tirava a roupa, torcia no banheiro. Quantas vezes eu entrei no banheiro, tirei minha blusa, torci para cair na pista. Mas quando Jesus chegou na minha vida, Jesus mudou o meu cativeiro, porque Jesus muda. Glória a Deus. Jesus muda. Aleluia. Muda. Esses dias eu estava falando, não sei para quem, que quando nós não servíamos ao Senhor, meu esposo fechava a rua da nossa casa. E fechava a rua, irmãos, de caixa de som, tudo, e ali fazia pista de dança no meio do asfalto. E quem quisesse passar, tinha que atravessar pela outra rua, descer pela outra rua, porque quem mandava ali era ele. E ai daquele que passasse ali reclamando. Era terrível, irmãos. Mas eu falo para você que Jesus muda. Em 3 meses, meu esposo foi para a igreja. Glória a Deus. Eu chegava na casa toda roxa. Eu caía na igreja, manifestava demônios. E um dia meu esposo ficou bravo e falou assim: eu não quero nem saber que você vai mais nessa igreja. Porque você vai, você chega tudo machucada. Eu falei: não, mas não tem ninguém batendo em mim. É que eu caio lá e entro nas coisas. Entro nas coisas. Ai, Deus. Ele falou assim: eu vou nessa igreja, porque não pode uma coisa até. Só tem alguém te apertando lá. Aí ele foi, irmãos. Depois de uns 3 meses ele foi também para a glória de Deus. Aleluia. E chegou lá, irmãos. Quando o pastor fez o apelo, ele foi lá na frente. Foi o primeiro a ir lá na frente. Irmãos, ele gostou tanto da igreja. A primeira vez que ele foi fumando, bebendo, pastor, nos vícios. E ele chegou, na hora que o pastor fez o apelo, ele já aceitou Jesus. Que bênção. E para a glória de Deus está até hoje. 2 anos mais ou menos de igreja, 1 ano, mais menos uns 7, 8 meses, nós era tão fiel a Deus e a igreja, irmãos, aos dois, a Deus e a igreja, nós era tão fiel que uns 8 meses, a gente não lembra direito, mas eu imagino que uns 8 meses meu pastor levantou eu e ele para o operador. Meu pastor falou assim: ó, vocês vão casar, nós éramos só amaciado, e vocês vão casar que eu quero levantar vocês cooperadores. Nós fomos levantados cooperadores. Irmãos, com 8 meses, 9 meses, nós saímos do mundo louco mesmo, do mundo doido. E já fomos levantados obreiro. Não passou nem 2 anos, se foi 1 ano e meio, foi muito. Nós fomos ungidos a pastores. Eu, missionário, e ele é pastor. Sabe por quê? Porque teve briga dentro da igreja. É assim briga. mesmo. Teve briga. Tem sabe ciúme. por quê, irmãos? Porque a nossa igreja tinha mais de 300 membros. Nossa igreja era lotada. Falava o nome da nossa igreja, naquela época era uma das igrejas mais faladas, de milagre, de cura, da igreja cheia era lá. E tinha obreiros de muitos anos dentro da igreja, que ainda era cooperador, ou era diácono, e se revoltou, porque Deus nos escolheu. O pastor pegou nós, eu e meu esposo levou lá na Batista Renovada, em Maringá, e nós fomos ungidos lá pelo apóstolo Celso Santos na época.